Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da edição especial do Ajures Cast. Meu nome é Viviane Faria Miranda, sou desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e uma das diretoras do Departamento das Mulheres Magistrados da Ajures. E ao meu lado tem a minha colega Kelly, que eu passo a palavra para se apresentar. Oi, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Kellen, sou juíza no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há 16 anos e atualmente também sou uma das coordenadoras do Departamento das Mulheres Magistradas da Ajures. No último episódio, nós falamos sobre a paridade de gênero no judiciário brasileiro, com a desembargadora Salise Sanchotene. E hoje vamos dar sequência aqui ao tema e para isso convidamos a professora Fabiana Severi para discutir sobre a importância da reescrita das decisões judiciais com perspectiva de gênero. Pois bem, então, a professora Fabiana Severi é professora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Bacharel e mestre em Direito pela Unesp, Júlio de Mesquita Filho, e doutor em Psicologia pela USP. Também foi participante do consórcio Lei Maria da Penha pelo fim da violência contra as mulheres baseada em gênero e coordenou o projeto de reescrita de decisões judiciais em perspectiva feminista no Brasil, formado por uma rede de pesquisadoras e acadêmicas brasileiras de diversas regiões do país. Muito bem-vinda, então, professora Fabiana. Um prazer imenso estar aqui contigo. Era um projeto nosso já antigo, né? E a nossa primeira pergunta, professora Fabiana, é a respeito da inspiração por trás do projeto de reescrita feminista de decisões judiciais e como ele se alinha com iniciativas similares em outros países. Eu quero agradecer inicialmente o convite feito por vocês e pela Ajures, que tem sido uma parceira em muitas atividades em conjunto, de formação, capacitação e reflexão crítica também. Bem, o projeto, ele, como reescrita de decisões em perspectiva feminista, nesse nome, na versão em português, ele segue uma inspiração de projetos acadêmicos que têm sido reproduzidos em outros países, principalmente desde os anos 2006 até 2016, 2017, no norte global, e de 2016, 2017 adiante também países que a gente chama de sul global. Então, é um projeto, e não é uma replicação só, né? Na verdade, as primeiras iniciativas foram com ativistas e acadêmicas do Canadá, e depois do Reino Unido, né, uma das principais professoras envolvidas no trabalho é a Rosemary Hunter, que é do Reino Unido, e a ideia é sempre a reiniciar um projeto acadêmico como esse, né, no inglês Feminist Judgment Projects, que em diálogo uma com as outras. Então, o projeto brasileiro, ele é inspirado em projetos de outros países, mas também dialoga com as acadêmicas e as ativistas que fizeram ou têm reproduzido projetos parecidos, né? Então, especificamente durante o período que nós trabalhamos, para gerar o primeiro resultado bibliográfico, né, do projeto, que é o livro que está disponível, né, em e-book, em versão física. Nós tivemos um auxílio muito direto da própria Rosemary, de outras autoras também norte-americanas, né, inglesas, e também dialogamos bastante com algumas outras acadêmicas que estavam tocando projetos parecidos no momento em que a gente também estava fazendo, que eram as professoras indianas, né, da Índia e mexicanas. Isso se espelha um pouco em outros produtos bibliográficos que a gente tem do projeto, que são 2 dossiês especiais em revistas acadêmicas brasileiras, né? O dossiê especial na revista Direito Público e o dossiê especial na revista Direito e Praxis. Então, resumindo, né, assim, a gente segue em rede a reprodução desse projeto. Mas é muito importante a gente entender que não foi assim, nossa, está acontecendo no Brasil, né, em outros lugares, vamos fazer aqui. Na verdade, ele também dialoga com uma tradição de estudos aqui no Brasil e na América Latina, com foco na análise de decisões judiciais.
análise de decisões judiciais e a produção teórica, de estudos teóricos e acadêmicos ou de organizações feministas que tematizam a qualidade ou sei lá, vários aspectos, né, das decisões judiciais, isso já, a gente já tem, assim, uma tradição aí, pelo menos dos anos 80 em diante, no Brasil e na América Latina. E isso se justifica, né, por uma razão simples. As mulheres, por mais que a gente pense movimento feminista ou as feministas envolvidas na luta por transformações legais, né, transformações do texto da lei, a questão das decisões judiciais, ela sempre foi muito importante para o campo feminista, porque a gente sabe, né, desde muito tempo, que uma coisa é a lei, a gente ter uma garantia, né, a afirmação de um direito na lei. Outra coisa é a decisão judicial, outra coisa é a forma como uma decisão sobre um determinado conflito, um determinado tema vai ser construído. E, de modo geral, o que a gente tem apontado, muitas teóricas, né, têm apontado já há algumas décadas, é que, sobretudo em temas sensíveis, né, para a agenda relacionada à questão de gênero ou feminista, por exemplo, violência, várias formas, né, de violência contra as mulheres, o próprio feminicídio, enfim. Na hora de tomar uma decisão judicial, muitas vezes não é a lei que aparece ali, e sim o que a gente chama de normas informais, né? Ou leis que regulam a forma como a gente entende o que deve ser o papel da mulher na sociedade brasileira. Então, a gente, no final das contas, né, existe esse diagnóstico, né, de que a hora de se construir uma decisão judicial, essas normas sociais que a gente chama de estereótipos, né, estereótipos de gênero prejudiciais às mulheres, elas acabam sendo a fonte primária, né, mais do que a lei, às vezes, para a tomada de decisão. Então, a gente tem um histórico muito grande. E na América Latina, já também desde os anos 90, principalmente, a gente tem um acumulado muito grande de cartilhas, manuais, uma série de documentos que são documentos que foram construídos para formar juízes e juízas, formar profissionais do direito para a aplicação da perspectiva de gênero no raciocínio jurídico. Então, a gente tem Alda Fácil, tem um monte de autoras que construíram documentos e que alguns deles depois, como a ideia foi boa, né, assim, viraram até documentos oficiais em alguns países. Os protocolos, né, de julgar com perspectiva de gênero vêm dessa inspiração de textos que foram antes produzidos no campo feminista para pensar como produzir decisões judiciais em que a lei, no final das contas, né, e outras fontes que são mais compatíveis com uma ordem democrática, elas sejam mais, digamos, tenham maior valor do que o estereótipo, o preconceito, ou essas normas informais, né, que são típicas de uma sociedade patriarcal no processo de decisão. Né? Então, enfim, né, respondendo mais diretamente, as inspirações são várias, existe esses trabalhos que a gente tem em diálogo, do Feminist Judgment Project, né, que são projetos em vários lugares do mundo, e também nessa tradição interna e latino-americana de produção de cartilhas, manuais, essa ênfase no processo pedagógico, né, da formação, capacitação de juízes e juízas para tomada de decisão com abordagem de gênero. E dentro desse processo do projeto, né, como coordenadora, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram? É importante dizer um pouco da cara do projeto antes, né? Então, nós tocamos ele como um projeto acadêmico, um projeto, então, que reuniu principalmente professoras e pesquisadoras, e nós tentamos reunir uma rede que envolvia representantes das 5 regiões do país, e também públicas, universidades públicas, né, e particulares também. E esse projeto, ele começou há 3 anos atrás, a gente fala projeto porque foi organizado, né, academicamente como tal, para que gerasse produtos ao final, e os produtos principais eram cada uma das professoras ou
grupos de pesquisa que estavam participando, elas tinham um ano para desenvolver uma reescrita feminista que depois seria publicada no formato do livro. E essa reescrita, ela não poderia ser um trabalho intelectual individual, da própria acadêmica, mas, principalmente, ele deveria ser feito no ambiente do ensino jurídico ou da pesquisa científica, ou seja, envolvendo estudantes, principalmente de graduação, mas também de pós, né, cada uma fazia seu arranjo. Então, a gente quis dar um pouco ênfase, né, na importância do ensino jurídico na construção de uma outra forma de produzir decisões judiciais. Aí você fala, poxa, Fabiana, mas por que, né, se no final das contas vocês querem decisões judiciais diferentes, esse esforço deveria ser com juízas e juízes reais, né? A ideia nossa, né, assim, era dar centralidade no processo mesmo de educação jurídica, não, nesse espaço, né, de formação, para valorizar o saber científico e para valorizar exatamente o que está acontecendo aqui agora, esse diálogo, né? Então, um diálogo respeitoso entre juízes, desembargadoras e academia. Então, eu fui coordenadora desse primeiro ciclo, né, do projeto, mas são mais de 60 professoras que, no final das contas, ficaram 2 anos discutindo, dialogando com uma série de profissionais em várias regiões do país, e dialogando, colocando estudantes, no final das contas, daqui a pouco esses estudantes vão ser juízes e juízas, né, ou outros operadores do direito, mas valorizando a produção acadêmica, valorizando, né, o ensino jurídico, etc. Então, esse foi um foco muito importante. E aí, então, dizer quais os desafios, né? A ideia, então, era fazer esse projeto, um ano, né, as reescritas acontecerem, todas as reescritas passaram por validação, formas variadas de validação, que são leituras feitas por pessoas externas àquelas que foram as que produziram, né? Então, pelo menos cada reescrita teve 3 pareceres, né, 3 retornos para melhorias. E depois a publicação do livro. Envolver esse número de pessoas, ao todo, como autoria, são 126 autores e autoras envolvidas no projeto, né? Envolver isso, durante 2 anos, o principal desafio foi manter esse grupo preso e sem recurso público. Nós começamos no meio da pandemia, e era exatamente um momento em que as universidades estavam sendo bastante atacadas, né, assim, a ideia de ciência, né, estava sendo atacada, e a gente tinha um decréscimo significativo de fomento científico, né, fomento à pesquisa científica. Então, a gente não pôde acessar recursos públicos. Fizemos, então, as reuniões praticamente todas virtuais. Muitas das professoras não se conhecem presencialmente, né? Trabalharam 2 anos, mas não se conhecem. E depois a publicação do livro, para ficar bonito, né? Eu acho o livro lindo. A gente aí sim precisava de dinheiro, porque tem coisas que são pagamentos, né, de outros serviços. E as associações profissionais ajudaram a gente. Então, a própria Júris, né, e outras associações ajudaram, né, com um pouco de recurso, cada uma delas, para que saísse o livro. Então, o principal desafio foi fazer esse projeto no meio da pandemia, em ambiente virtual, com tanta gente e tão pouco recurso financeiro, né? Mas eu acho que a força da ideia fez o projeto ir adiante e envolver tanta gente, né, em torno dele. Sim. Falaste, né, que o projeto ele se baseou em análise de decisões originalmente proferidas, né? Dentro dessa questão dos desafios, dessas dificuldades, foram encontradas resistências por parte de quem teria proferido as decisões de comentar essas reescritas? Vocês chegaram a fazer esses contatos? Nesse primeiro ciclo de realização do projeto, nós tentamos manter alguns cuidados éticos. A ideia era a gente tentar escolher decisões judiciais ou que, sei lá, fossem por exemplo, de cortes, né, do nosso STF, o STJ, que elas já são, às vezes, notórias, porque elas geram debate público, já por si. Então, decisões do STF
serem analisadas criticamente não é alguma coisa que só a gente iria fazer, né? Isso já é praxe da academia, e eu acho que é parte mesmo, ou seja, eu não imagino algum ministro ou ministra do STF tentando entrar com alguma ação contra a gente, para a gente ter feito alguma, né, uma decisão alternativa em relação ao voto, né, que cada um fez. Mas em decisões de primeiro grau, né, em decisões de tribunais inferiores, a gente tentou manter o anonimato o máximo possível. Então, na maior parte dos casos, não há o nome do juiz ou da juíza que proferiu, não há nome das partes, e a ideia não é um enfrentamento direto à pessoa, não é esse o mote. O que o projeto, e essa cara, por que o projeto ele é acadêmico, né? Porque a gente tinha hipóteses que a gente queria testar, e a gente tinha um modelo, um desenho de investigação que todas tinham que percorrer. A ideia, então, era escolher uma decisão que fosse de um tema significativo para os debates sobre gênero, direito das mulheres, né? E aí, você fazer a reescrita tentando aplicar métodos, aplicar técnicas que são consideradas técnicas feministas ou métodos feministas, e avaliar o resultado ao final. Ou seja, ao final, o resultado muda, ou seja, deferido, indeferido, muda, né? Se não é o resultado, é a forma de escrita muda. Quais são os ganhos quando você pega uma original e você pega uma reescrita, né? Era essa a ideia. Existe algum tipo de vantagem do ponto de vista analítico, né, que as teorias feministas trazem para que a gente possa enxergar um caso? E a pergunta, né, que é a hipótese, na verdade, né, principal é: o uso de abordagem de gênero não fere a imparcialidade, né? Então, a pergunta, essa era a hipótese, né? E a pergunta era, ou seja, ao usar a abordagem de gênero ou teorias feministas, né, você tem um compromisso, um risco, isso oferece algum risco, ou algum tipo de comprometimento ao ideal de parcialidade judicial? E eu convido as pessoas que vão ouvir, estão ouvindo a gente, para que leiam as decisões, e possam fazer as suas próprias análises, mas, de modo geral, pelas conversas que nós fizemos com todas as autoras e autores ao longo do projeto todo, o que a gente tem de constatação é que não houve um risco à imparcialidade, e sim uma melhora, inclusive, no cumprimento da imparcialidade, porque muitas das decisões, que muitas vezes a gente escolheu uma, mas ela é paradigmática, ou ela revela um perfil dentro de determinado tipo de tema, a forma como muitas vezes os tribunais respondem àqueles casos, essa forma sim, ela é parcial, essa forma sim, ela tem problemas, porque ela se vale de estereótipos, principalmente, né, estereótipos de gênero prejudiciais às mulheres na fundamentação das decisões. Uhum. E interessante esse contraponto, porque justamente nas decisões, além desses estereótipos, há a questão de se colocar um pouco das vivências pessoais no julgamento, né? Sim, esse é o ponto, porque o que a gente tem de ideal de imparcialidade? O modelo clássico, que hoje a gente não tem abordagem filosófica contemporânea que sustente esse modelo, né? É importante dizer isso. O ideal clássico pede um distanciamento da pessoa julgadora em relação às partes e em relação ao caso. Me diga, né, como é possível analisar bem um caso estando distante? Então, que tipo de distanciamento é esse? Essa é uma pergunta que várias abordagens de filosofia do direito têm feito e têm problematizado ou relativizado isso. O que as abordagens feministas colocam é o ideal de imparcialidade, ele se realiza quando se garante, do começo ao fim do processo, um tratamento isonômico entre as partes, que vai da miudeza das condições, por exemplo, do espaço do tribunal, condições de prova, né, de se realizar a prova de cada uma das partes, a linguagem, né, ser um ambiente, digamos assim, mais hostil ou menos hostil para uma, né, ou outra das partes. Enfim, em alguns momentos a prova testemunhal, né, a fala da pessoa vai ter que valer, né, vai ter que ter um peso maior do que outros casos, enfim, o tratamento igualitário para que, ao final das contas, você tenha um juízo em que as duas puderam né, colocar todas as questões. Essa é uma dimensão da imparcialidade. E a outra é a produção de uma verdade jurídica para além
de uma abstração, para além de um juízo abstrato. E como seria isso? No final das contas, imagine a situação de violência doméstica, né, um caso de violência doméstica, eu vou dar esse que é um tema que eu estudo bastante, né, e a pessoa que vai analisar o caso, né, o juiz ou a juíza, nunca parou para pensar sobre isso e nunca parou para imaginar que a percepção que carrega dentro de si sobre uma mulher em situação de violência é uma visão estereotipada. Ou seja, eu, quando era mais jovem, eu ouvia muito, e talvez muitas aqui ouviram, né, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, apanha porque gosta, essa coisa toda, né? Se você não teve nenhum momento na sua vida para você colocar isso em prova, a chance de você jogar esses estereótipos, né, essa visão de mundo genérica, abstrata, no caso concreto, é muito grande, concorda? Quando a gente fala, então, né, uso da abordagem a teorias feministas, por exemplo, a pessoa, bom, eu não conheço nada sobre violência doméstica. Quem que eu vou ler? Eu vou ler Mirabete? Eu vou ler, sei lá, não vou falar outros nomes de outras pessoas, né, de autores, mas assim, não vou ler essa literatura. Eu vou ler estudos da sociologia, da antropologia ou do próprio direito, né, criminólogas feministas que se debruçaram sobre esse assunto, entende? E essa leitura, então, permite entender aquele caso daquela mulher em situação de violência, aquele homem, né, se for, enfim, um homem agressor, a partir de uma contextualização maior. Então, não é só sobre a sua lente pessoal, mas em contexto. Ou seja, o que é a violência contra a mulher no Brasil? Né? Quais são as várias formas de violência contra as mulheres no Brasil, que no final das contas explicam parcialmente ou em grande medida esse caso que está diante de mim, entende? Então, mergulhar, né, e outra, ouvir a mulher. Quantas vezes a gente teve, de fato, a chance de ouvir um relato inteiro, íntegro, respeitoso, né, de uma pessoa em situação de violência, entende? Quando você ouve aquele caso em profundidade e você vai às fontes adequadas, ou seja, são os estudos que vão falar sobre isso, você faz um raciocínio, né, digamos, mais pragmático, mais contextualizado e talvez mais adequado e menos imparcial, porque aí não é só a sua visão sobre aquilo, e sim uma visão amparada numa quantidade maior de fontes para poder fazer essa análise. Não sei se me fiz. Não, tá ótimo. Perfeito. Professora, nessa linha, tá? Na implementação dessas reescritas, como a professora considera que o projeto contribui para a evolução do sistema jurídico, promovendo a igualdade de gênero e sendo um instrumento transformador da sociedade? Eu coloco isso no livro, foi falado do caráter prefigurativo. Achei bem interessante isso, se pudesse falar isso para nós um pouquinho melhor. Essa ideia de prefiguração, esse conceito, ele foi bastante trabalhado por outras autoras de outros países, a gente traz, né, como referência, mas tem outros textos bem interessantes nos livros produzidos, né, por autoras de outros países, mas a ideia é a seguinte, e ele faz sentido nos outros países, porque em alguns contextos, as nossas colegas, as acadêmicas, elas viveram algo que nós não vivemos aqui, foi uma surpresa para a gente. Em alguns países, a reescrita, ela foi um projeto desenvolvido sob o seguinte argumento: nós cansamos de esperar termos juízas na carreira, mulheres juízas na carreira, porque nós temos pouco, mas, assim, na base a gente já tem muito em relação a outros países, né, assim, né, assim, o nosso problema hoje está mais, né, em cima, né, nos tribunais superiores, mas, enfim, e mulheres que queiram usar abordagens de gênero, abordagens feministas nas suas decisões. Então, já que a gente não tem, a reescrita, ela é uma pré-figuração, ou seja, se a gente tivesse uma juíza, ou se a gente tivesse um juiz que fosse utilizar a abordagem de gênero, como seria essa decisão, né? Aqui no Brasil, aconteceu uma coisa que não aconteceu em nenhum outro país do projeto. A gente começou o projeto quando o CNJ estava aprovando o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. A gente tinha uma quantidade muito grande de juízas interessadas no projeto, né? E se sentiram de alguma forma provocadas, no bom sentido, a se aproximar do projeto e acompanhar os resultados. Isso foi muito interessante, isso foi muito rico. Então, trazendo esse ponto,
dizer que a pré-figuração significa, olha, se a abordagem de gênero fosse aplicada, a decisão seria essa. Então, ler uma decisão, ainda que ela seja imaginária, ainda que ela seja só um exercício teórico, filosófico, né, ou crítico, é mais do que só você fazer a crítica propriamente dita, que eu também tenho vários textos, e muitas têm, olha, as decisões fazem isso, isso, isso. Não, olha, ok, tem isso, e como seria se fizesse diferente? Né? Então, você já antecipa um futuro, né? Imagina um futuro. Então, eu acho isso muito potente do ponto de vista, enfim, político, né? E aí eu acho que as transformações principais, a gente foca no ensino jurídico, mas, inevitavelmente, a gente reuniu uma série de técnicas, ferramentas, insights que podem ser muito interessantes para quem está na prática, né? Poderia compartilhar com a gente justamente sobre essas ferramentas, citar um breve exemplo, para quem está nos ouvindo ter uma ideia efetiva? Sim, acho que nesse livro, cada uma das decisões acabou, as decisões escritas, né, acabou utilizando em níveis variados três conjuntos de ferramentas que um texto clássico da Catherine Bartlett, né, que é uma inglesa, ela fala que são os métodos feministas, né? A primeira é você olhar para um caso e você não supor que ali você tem partes iguais, né? Que você já tem uma situação que você tem que tratá-los formalmente iguais. Não. Você tem que fazer um esforço para tentar imaginar se há desigualdades, diretas ou indiretas, né? Sutis, seja pela aplicação da norma ou seja pela norma propriamente dita. Ela fala em pergunta pela mulher, né? A gente fala em pergunta pelas desigualdades. E aí são várias as camadas para isso. Ou seja, num caso de violência doméstica, a lei ela já garante, ela já fala, olha, né, existe já uma condição que é estrutural de desvantagem das mulheres em relação aos homens, que define elas serem mais suscetíveis ou não a esse tipo de violência, né? Então, perguntar pela desigualdade. A segunda é o chamado raciocínio prático. Ao invés de você pensar no Tício, Mévio, Caio, né? Ou, se fosse eu, né? Ou, se fosse um homem médio, se fosse, sei lá. Esse raciocínio você substituir pelo mergulho do contexto, né? Do entendimento do contexto, que foi o que eu disse agora há pouco. Buscar dados empíricos sobre o caso, buscar outras circunstâncias para que você possa entender em profundidade aquele caso, né? E o terceiro ponto é o que ela chama de autoconsciência ou autorreflexão, mas que eu vou chamar aqui de validação ou de reflexividade. O que significa isso? É entender que a sua decisão, ainda que seja assinada, né, por uma pessoa individual, por um juiz ou uma juíza, ela pode passar por validações, por leituras críticas de outros, ou seja, o judiciário se abrir para entender. Ok, qual é o efeito dessa decisão? Eu dou um monte de medida protetiva de urgência, no caso, né, da Lei Maria da Penha. Elas estão servindo? Elas estão valendo? Né? Ou seja, será que, né, no final das contas, tem algum efeito prático? A escuta, em alguma medida, né, de outros atores nos espaços das políticas judiciárias para avaliar criticamente o trabalho do judiciário ou o trabalho daquela vara, né? Enfim, é a abertura do judiciário para avaliação crítica do seu próprio trabalho. Isso é muito difícil, porque a gente construiu a imagem do judiciário como distante, né, da sociedade, deve ser distante da sociedade, e como aquele que formula um juízo que merece pouco questionamento, ou é impassível de questionamento. Essa é a parte mais potente, porque ela mostra, ela sugere um reforço à democratização do judiciário, né, que é essa abertura para você, de fato, se perguntar se as decisões, no final das contas, elas oferecem alguma qualidade do ponto de vista, né, do acesso à justiça para as pessoas que estão sendo, que são partes ali, né, um pouco isso. O livro, ele tem 5 capítulos iniciais, que são mais, a gente chama de teóricos, né, ou contextuais, e ali a gente tem uma descrição dos métodos, como foi aplicado, análise, uma meta-análise, né, das reescritas feitas, e cada uma das reescritas, quem já folheou o livro, vai ver que a gente tem uma apresentação do caso,
Aí as autoras escrevem quais são os métodos que elas utilizaram e depois ela apresenta a reescrita propriamente dita. Então, ao ler cada uma das reescritas, você vai se apropriando das técnicas que foram utilizadas por elas ali e vai percebendo na prática qual que é o efeito disso. Nós não colocamos a decisão original, pelos motivos que eu falei inicialmente, né, para garantir privacidade, garantir, e que nós não fôssemos processadas por ninguém, porque a ideia também não é essa. Não é, né, um ataque, é um exercício filosófico, um exercício teórico, um exercício crítico. Mas, pelo menos, assim, os elementos principais da decisão estão lá, para que você possa fazer uma avaliação entre o que foi e e o resultado da reescrita. Professora, Sim, uma questão interessante que abordaste, né, foi justamente a coincidência ali de colocar em prática esse projeto e com a edição do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero elaborado pelo CNJ, que também é um instrumento que vem contribuindo muito para essa troca de lentes, né, da justiça. Quais foram esses reflexos dessa normativa na reescrita? Achas que efetivamente vem contribuindo nessa evolução? Sim, a gente tem algumas reescritas que elas colocaram como referência o protocolo do CNJ. Tem várias, eu não me lembro de cabeça qual, mas ele foi utilizado como uma fonte também para poder fazer, para elaborar algumas das reescritas. Então, por isso que eu disse que aqui no Brasil foi muito atípico em relação aos outros países, porque o diálogo, em alguns casos, se eu não me engano, acho que foi na Irlanda do Norte, eu não me lembro agora, elas passaram até por constrangimentos, né, em relação ao judiciário mesmo, né, se sentiu ofendido com o projeto, etc. Nós não, né, acho que foi um alinhamento aí de planetas, né, que no final das contas garantiu uma convergência, uma afinidade muito grande entre o que estava acontecendo e essa visibilidade, né, para a abordagem de gênero que o protocolo ofereceu, né? Então, muitas juízas, né, mais juízas, né, do que juízes, isso é importante, é interessante, eu também, né, quero destacar, mas, enfim, a abordagem de gênero é uma abordagem, né, para ser usada por toda a magistratura, não só juízas, mas muitas vieram falar, poxa, eu acho que eu vou conseguir me aprofundar mais lendo as decisões reescritas. Então, acabou ficando um material com afinidades. E isso foi muito, muito interessante. São coisas distintas, né? O protocolo, ele dá ali diretrizes, né? Traz conceitos, etc. Em algumas circunstâncias, acho que alguns conceitos são melhor trabalhados nas nossas decisões reescritas, porque é um trabalho acadêmico, né? Então, no final das contas, é ali onde a gente acaba sendo mais forte. Mas, por exemplo, uma coisa que foi muito interessante, falando do lado de cá, muitas pesquisadoras, muitas professoras falaram, poxa, eu já escrevi vários artigos científicos, eu já fiz várias pesquisas analisando criticamente decisões judiciais, eu sei exatamente onde apontar a crítica, mas a hora que eu tive que sentar e escrever uma decisão, eu falei, uau, né, assim, que coisa difícil, né, assim. Então, esse exercício foi muito, muito, muito interessante, sabe, de a academia colocar os sapatos, né, de quem está na magistratura, e a magistratura ter o interesse no trabalho que a gente estava fazendo para aprofundar a sua prática. Essa troca de papéis, né? Fabiana, exatamente, isso foi muito bonito. Fabiana, isso aí acho que tu colocou é muito importante. Eu acho que o grande mérito mesmo desse projeto é as acadêmicas terem se colocado na posição de juiz com todos os constrangimentos que tem também, né? E aí eu ia colocar também uma questão assim, colocaste muito bem essa questão da interpretação concreta, né? Porque nós temos uma questão da interpretação abstrata, assim, que ainda às vezes acontece, né, no judiciário. Se a gente julgar dessa forma, vai acontecer e vai abrir as portas do judiciário e o judiciário vai falir, assim, porque todo mundo vai pedir, né? Eu acho que isso aí é muito importante para a gente ter essa visão mais aberta, né, do judiciário. O que eu ia colocar, assim, tu colocaste bem essa questão do papel da linguagem, né, da reescrita feminista.
o que acontece? Pode acontecer, porque leis nós temos, né? Nós temos boas leis e muitas vezes o que a gente notou das decisões não era a falta de leis para decidir de uma forma com mais equidade. Às vezes era o problema da linguagem, né? O julgador usava linguagens com estereótipos, dizendo coisas que passava uma ideia de estereótipo de uma mulher que é vingativa, mulher usando esses termos. E era mudado essa linguagem e necessariamente não mudava a decisão. Isso que eu queria saber. Qual é esse impacto, qual é a importância dessa linguagem, da linguagem para impactar? Assim, existem várias camadas, né, do que a gente poderia discutir aqui em relação à linguagem. Eu vou pegar essa sobre o estereótipo. Nós tivemos um caso não está no livro, mas foi um exercício aqui na faculdade, no laboratório, junto com os alunos e as alunas de graduação, de reescrita de uma decisão que o tema era abandono afetivo. Eu gosto muito desse caso, porque nós escolhemos reescrever uma decisão de direito civil, direito de família, porque a turma era de primeiro ano, então eram estudantes que tinham acabado de entrar na graduação. E a gente sempre entende que direito de família, a gente, no final das contas, né, estudantes conseguem, sei lá, ter mais repertório. E foi uma decisão curta, na verdade, é uma decisão de segundo grau, então é um acórdão, né, de segundo grau, que negava o reconhecimento do abandono afetivo pela segunda vez, então no primeiro grau foi negado, no segundo foi negado também. E só tinha, do que a gente pôde perceber pelo acórdão, a gente não pegou o processo de primeiro grau, mas tinha um parecer técnico, né, de um psicólogo, psicóloga, e tanto no primeiro grau como depois no segundo grau, a decisão se fundamentou nesse parecer. E esse parecer, bom, o menino, ele já tinha atingido, acho que 16 ou 18 anos, quando a decisão foi proferida, e quem ingressou foi a mãe, né, a genitora, com o pedido. E no laudo diz que não há evidências de problema de saúde mental no jovem, né? Então, antes menino, né? No jovem ali. O que foi utilizado pelo juiz de primeiro grau para fundamentar a decisão negando, né, o pedido de abandono afetivo, dizendo que, olha, não há problema de saúde mental, então a distância do pai, a ausência do pai, não afetou psicologicamente o então jovem. Essa foi a decisão de primeiro, e lá no acórdão houve uma complementação. É um acórdão super pequenininho, né, assim, o voto também super pequenininho, mas ali aparece a negativa do abandono afetivo, né, do reconhecimento do abandono afetivo, porque esse pedido foi feito pela genitora, que não se conforma até a data, né, com o divórcio. Ou seja, de onde que o segundo grau tirou que a mulher não se conforma com o divórcio, por isso entrou com a ação de abandono afetivo. Mulher vingativa. A mulher vingativa, né? De onde que tirou a mulher vingativa? Não é uma decisão antiga, era uma decisão que tinha sido publicada, acho que em 2023, mesmo 2022, quando fizemos E ela era uma dentro de uma amostra grande que reproduzia esse mesmo estereótipo, tendo ou não argumentos no processo que poderiam sugerir que a mulher era vingativa, entre aspas, ou não. O que aconteceu de interessante é que os estudantes do primeiro ano não mudaram o resultado do acórdão, mantiveram o não reconhecimento, mas reescreveram sem estereótipo. E isso muda, porque a gente não consegue imaginar, muitas vezes, o que é a pessoa lendo, né, aquela decisão naqueles termos. Isso afeta a realidade, isso afeta o arranjo familiar, isso afeta a posição, né, dessas pessoas na sociedade, afeta uma série de coisas. Então, o estereótipo, ele mantém, no final das contas, um arranjo social de subordinação, de dominação das mulheres, ainda que pareça que, sei lá, é só uma decisão, né?
Depois, foi interessante que nós chamamos uma desembargadora aposentada para fazer o comentário, né, da decisão, e ela falou, não, olha, aqui daria até para vocês terem mudado o resultado, e ela explicou juridicamente que poderia até ter o reconhecimento do abandono afetivo, sim. Mas a gente teve vários, tanto nesse caso como outros exercícios, né, em vários lugares, em que não necessariamente o resultado foi mudar a decisão ao final, né, mas você escrever numa linguagem que não é ofensiva, que não é discriminatória, porque no final das contas, às vezes as pessoas, as partes até falam, olha, ok, né, ok a decisão. E, às vezes, até a pessoa tem uma decisão satisfatória para ela, mas também carregada de estereótipo, enfim. E isso é ruim das duas formas. Não, Né? E é interessante essa questão da abordagem também. Claro, a gente está falando aqui o objeto da decisão, né? Do resultado da decisão. Mas nos elementos nos quais se pautam o magistrado e a magistrada para tomar essa decisão e a importância dessa rede de profissionais também terem essa troca de olhar, né? Porque falaste, né, ali, o estudo social, muitas vezes, ele também aborda essa questão do estereótipo. Estamos arraigados a essas questões, né? A sociedade como um todo. Então, essa capacitação, essa troca de lentes de quem trabalha no sistema de justiça é super importante, né? Exatamente. Acho que eu posso aqui dar um exemplo de um tema que está em evidência agora, né, até por conta do STF, que é a temática do aborto, não só pela ação no STF, mas agora tem ganhado evidência, né, maior visibilidade, e a ministra, acho que Daniela, né, que acabou de ingressar agora no STJ, ela deu uma decisão recente também sobre esse tema. São, no final das contas, que é o crime de autoaborto, né? Que a gente, quando a gente faz o raciocínio sobre o aborto, mas é crime, não é? Mas, né, e aí o que faz, etc. A gente já traz uma série de referências que são para a gente pensar a concepção, a vida do feto, a vida da... E a gente desconsidera por completo a análise do contexto, o que, no final das contas, a condição da mulher questões sociais, questões políticas, questões culturais em torno da temática do aborto. E aí, nós fizemos um estudo, que foi publicado, se eu não me engano, acho que em 2022, que envolveu quase 170 decisões judiciais de crime de autoaborto em 10 tribunais estaduais e as 2 cortes, e a gente fez uma série de levantamentos, né, assim, de análise sobre esses processos. E uma coisa que chama muita atenção e que tem a ver com essa decisão recente do STJ é que, na nossa amostra, mais de 90% dos casos, eles começaram com a denúncia feita por um profissional de saúde, né? E aí você fala, poxa, mas ele tem razão. Não, mas pensa o seguinte, uma mulher chegou a uma unidade de saúde em uma situação de risco altíssima por conta de um aborto provocado, né, em circunstâncias das mais, assim, enfim, precárias possíveis, e ela sai desse atendimento com um boletim de ocorrência feito contra ela. Né, entende? Ou seja, e agora a gente começou no TJ São Paulo, teve uma decisão como essa anos atrás, e agora o STJ também, que reconheceu que um processo criminal que começa com uma prova irregular ou ilícita, né, ele tem que ser anulado. Não está em questão o aborto, né, assim, mas está em questão que boa parte das mulheres criminalizadas por autoaborto no Brasil foram criminalizadas mediante um processo criminal que se inicia com uma prova ilícita, né, porque houve a quebra do segredo, né, do sigilo médico no início. Entende que a gente não está falando nem do direito, a gente está falando de uma situação, né, assim, em tese, essas mulheres, né, se todos tivessem reconhecido que há uma prova, né, no final das contas, que não pode ser aceita, você teria uma série de, né, muitas dessas mulheres desses processos que a gente analisou, eles não teriam continuado. Então, só que ninguém tinha muita noção disso. Quando a gente começa a fazer pesquisa e mostrar que isso é recorrente, as juízas, né, e os juízes que estão lendo sobre isso falam, epa, pera,
não é uma questão individual, não é um julgamento moral sobre essa mulher, é uma questão social. Então, essa aproximação com a academia, ela ajuda muito a gente a reformular nossas visões sobre as coisas. Eu posso até discordar, concordar com a criminalização do aborto, sei lá, cada um vai ter uma posição, mas aqui eu fiz o juramento, né, por né, tocar aí a decisões, né, baseadas no direito, aqui esse processo ele tem que finalizar. E boa parte desses processos, eles foram a júri com sentenças de pronúncia carregadas de estereótipos, que também é um outro questionamento, né, se o juiz da pronúncia ou a juíza da pronúncia pode, no final das contas, antecipar tanto assim, né, um julgamento em relação à mulher. Então, assim, a quantidade de vícios processuais que a gente identificou é muito grande, né? E no final, então, você não precisa nem saber se você é contra, se você é a favor, assim, se você vai aplicar as regras de direito, se você não vai aplicar. É um pouco isso. Essa questão, né, do projeto, ele foi elaborado estritamente na área acadêmica, né? Mas hoje a gente vê, e na prática ele representa mais do que um estudo, é uma ferramenta e tem um papel transformador na sociedade sobre essa questão de gênero, né? E na formação dos profissionais, operadores do direito, enfim, e como eu falei, e tu estás colocando também, sobre quem trabalha com a situação, inclusive de saúde, acolhimento da mulher em situações como essa que citaste. Quais são as perspectivas futuras em relação à evolução desse projeto, né? Que, como eu falei, já não é hoje, ele já evoluiu para uma ferramenta, ele passa da condição de projeto. Ele funcionou como um método de ensino, esse foi o ponto principal dele. Então, muitas professoras no país todo escolheram alguma disciplina para ensinar o direito, seja direito constitucional, direito do trabalho, o que for, usando a técnica da reescrita. Então, basicamente, para quem já saiu da faculdade já tem algum tempo, né? Ou seja, aquela prova ao final que é feita com perguntas que você não sabe o que vai cair, as professoras substituíram pela entrega de uma reescrita ou pela construção de uma reescrita ao longo do semestre letivo. Então, enquanto você tem, digamos, o conteúdo ali que é relacionado à matéria, você já vai pensando em como reescrever. Isso foi muito importante porque, veja, a gente conseguiu trazer teorias feministas, trazer abordagem de gênero para várias faculdades ao mesmo tempo, né? Então, isso já transformou muitos cursos de direito no país, isso já foi uma mudança. E muitas professoras agora usam essa estratégia da reescrita nas suas disciplinas esse semestre. Eu vou fazer isso, o meu semestre está começando logo depois do carnaval, eu dou 2 disciplinas, as 2 disciplinas têm como método de avaliação a técnica da reescrita. Então, isso é um método que a gente, no final das contas, construiu para sugerir ser aplicado nas disciplinas de direito. Tem um dossiê especial, eu já citei aqui, da Direito e Praxis, que o foco do dossiê, ele saiu no final do ano agora, foi as dimensões pedagógicas, né, didático-pedagógicas do projeto de reescrita no Brasil. Então, ali a gente tem artigos que contam experiências de professoras, como elas fizeram isso, quais foram os resultados, né? Então, ele é um material rico para quem quer oferecer oficina, ou é professora e quer utilizar essa técnica em sala de aula. Então, esse é um ponto muito importante. E a gente tem uma série de pesquisas, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado, que tem bebido das reflexões que estão em torno do projeto de reescrita. Essa aproximação da academia com a magistratura aconteceu, eu acho que não só eu, né, tenho sido chamada para esse diálogo, mas muitas das colegas têm sido chamadas, isso faz com que também a nossa produção acadêmica circule bastante entre vocês, isso é muito bom. E os próximos passos, eu acho que, assim, cada uma das professoras envolvidas tem também se empenhado em utilizar essa experiência, né, de várias formas. Aqui na faculdade, em Ribeirão Preto, né, na USP, a gente está numa fase 2, que é construir um projeto no formato de pesquisação com algumas juízas que trabalham com violência doméstica na capital, apesar de eu estar em Ribeirão Preto, meu projeto vai ser aplicado na capital de São Paulo,
para que a gente possa, com as juízas reais, construir estratégias ou compartilhar estratégias de como aplicar métodos feministas nas varas em que elas são responsáveis. O projeto vai ter início agora em março, é um projeto piloto, né? Mas a ideia é a gente avaliar quais são os principais gargalos das varas de violência doméstica que estão, digamos assim, com juízas comprometidas, que querem fazer alguma coisa, né? Implementar a lei de modo adequado, mas tem uma série de desafios e gargalos. A ideia é a gente pensar esses desafios e gargalos em conjunto, reuniões seriadas, né, assim, de uma por mês, e implementando métodos e avaliando esses métodos, né, os resultados desses métodos em conjunto. Então, o projeto tem mais ou menos 1 ano dessa experiência mais, assim, de a gente fazer essas reuniões, e depois mais 1 ano para publicar os resultados. Então, enfim, isso veio dessa interação, né, dessa interação que o projeto ensejou. Ótimo. Nosso bate-papo, professora, já está chegando ao fim, tá? Eu te agradeço muitíssimo e te dizer uma coisa, que o projeto que tu coordena também está impactando o Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos, eu recentemente dediquei um capítulo da minha dissertação do mestrado sobre a reescrita e reescrevi uma decisão judicial, que vai ser publicado. E o Fonavide também, que foi sediado aqui em Porto Alegre, teve oficinas de reescrita feminista. Então, realmente, esse projeto está mudando muito também o Poder Judiciário. Eu achei muito interessante essa colocação. Começou na academia, com essas dimensões pedagógicas, como uma disciplina, né, da academia, e que está tendo esses frutos. Né? Então, a gente agradece muitíssimo as tuas contribuições também. Acho que a gente tem que, cada vez mais, conhecer mais isso. Né? Então, eu já aproveito, eu já passo a palavra também, professora, também divulgar. Eu sei que tem Instagram, tem, né, no podcast também, eu sei que tem da Rádio USP, né? Mas eu já informo, então, que na próxima sexta-feira, 22 de março, nós vamos ter um outro episódio, nós vamos receber a desembargadora do Rio de Janeiro, Adriana Ramos de Mello, e o tema será Direitos Humanos das Mulheres e Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Kelly, quer falar alguma coisa? Sim, agradecemos imensamente, né, a audiência dos nossos ouvintes e continuem nos acompanhando aqui na edição especial do Ajures Cast pelo canal do YouTube e pelo Spotify da Ajures. Até o próximo episódio, pessoal. Professora, não sei se quer, nós vamos divulgar o teu livro aqui, que queres divulgar também, eu acho interessante, o Instagram está muito bom e o podcast de vocês da Rádio USP também está muito bom, né? Sim, sim. Acho que colocando no Google, né, julgamentos feministas, acho que aparece um dos primeiros resultados, o nosso Instagram. A Rádio USP, também Rádio USP, Mulheres e Justiça, também pelo Google consegue acessar facilmente. Na Rádio USP a gente já tem todas as decisões reescritas, comentadas em áudios de 5 a 7 minutos. E a gente acha que também é um material interessante, né, para uso de sala de aula ou nas oficinas, né, Fonavide, etc., porque é um acesso rápido ao resultado de cada uma das reescritas. Enfim, e o livro, ele também foi um compromisso muito, muito importante. O projeto está sediado numa universidade pública, e aí a importância da gente ter instituições públicas de peso. O livro ele tem acesso gratuito no formato e-book, ele está disponível no portal de livros abertos da USP. Vale a pena acessar o portal em si e ver a riqueza de livros gratuitos, né, a quantidade de coisas que tem lá também, para além desse próprio livro. Ele está publicado em língua portuguesa e em inglês também. Ótimo. Muito obrigada, professora, e um bom dia. Bom dia a todas, eu que agradeço o convite novamente. Obrigada. Obrigada.